Bom dia. 78 anos após a criação da Justiça Eleitoral, o brasileiro vai mais uma vez às urnas agora em outubro para decidir que Brasil quer para os próximos 4 anos. A gente continua falando sobre eleições aqui no estúdio do Repórter Brasil com o cientista político Antônio Flávio Testa. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, durante esse período aí aconteceram várias pequenas revoluções no processo eleitoral. Hoje o eleitor pode ter certeza e confiança e segurança de que o voto que ele deposita na urna vai mesmo para o candidato que ele escolheu? Sim, ele pode ter essa certeza. O sistema é seguro. O que não garante é, por exemplo, a eleição para deputado federal, se aquele que tiver o maior número de votos, aquele que o eleitor deu o voto, se ele vai ser eleito. Mas aí não é um problema da urna nem da tecnologia, é um problema da legislação. E por isso, eventualmente, o eleitor fica um pouco desconfiado. Mas em relação à tecnologia, a possibilidade de fraude é muito residual, é muito pequena. E no caso das eleições para deputado federal, isso não acontece por quê, professor? A forma como a legislação estabelece a proporcionalidade, a definição do quociente eleitoral, o próprio coeficiente, a forma de fazer o cálculo para dizer quem foi aquele que recebeu de fato o mandato de deputado. Isso depende de uma interpretação da Justiça Eleitoral. Professor, como a gente vê na matéria, as mudanças são evidentes no processo eleitoral. Mas e a cabeça do eleitor? Mudou de verdade nesses últimos 70 anos, 80 anos? Veja, nós temos mudanças, por um lado, muito interessantes, nós vemos mudanças de tecnologia, mudanças no comportamento do eleitor, mas a consciência crítica no Brasil ainda tem um vínculo muito grande à tradição, ao patrimonialismo, ao colonialismo e algumas transformações que aconteceram nos sistemas de comando político no Brasil. Então há ainda uma defasagem muito grande entre a tecnologia e o comportamento do eleitor. A consciência crítica ainda precisa ser focada no projeto de futuro e isso não acontece com o eleitor brasileiro. Mas a gente pode dizer, professor, que a falta dessa consciência crítica, dessa análise maior do eleitor brasileiro é por causa também da falta de prática. Afinal, nós temos 25 anos em que o eleitor vai habitualmente às urnas. Isso é recente, né, para a maioria do nosso eleitorado. Não tem a menor dúvida que essa geração que hoje está sendo chamada a participar com muito mais intensidade, essa geração mais jovem, ela experimenta votar há 25 anos, vamos dizer assim. Mas temos algumas vantagens muito grandes. A cada 2 anos o brasileiro é chamado às urnas para dar o seu voto para os que vão comandar o executivo e o parlamento. E com exceção da capital da República, a cada 4 anos apenas é que ela vota, mas tudo que acontece politicamente no Brasil acontece na capital. Então a população do Distrito Federal, ela tem muito mais influência do processo político brasileiro do que nas diversas regiões. Mas ainda assim é preciso que haja esse comportamento proativo, positivo e uma reflexão estratégica sobre o futuro do país. Como disse a nossa dona Terezinha, ela quer gente direita no Brasil, mas gente direita no sentido de que você precisa participar para construir um futuro melhor para todos. Pois é, professor, aí vem uma questão polêmica. Houve amadurecimento em relação a essa questão da troca de votos ou ela apenas se sofisticou? Houve mudança ou esse processo apenas ficou mais sofisticado? Na prática, esse processo apenas se sofisticou. Nós vimos ainda aqueles currais eleitorais antigos ligados àquele mundo rural, ele se transformou com a tecnologia, mas o brasileiro ainda vota muito no líder, ele não vota em programa de governo, ele não vota nos partidos, os partidos ainda são muito fracos do ponto de vista de organizações políticas, de formação de militância com capacidade de governo, então ainda é um processo que está em evolução no Brasil, só que há uma defasagem, a tecnologia avança muito e o comportamento e a formação de quadros parlamentares, quadros militantes políticos ainda está um pouco vinculado à tradição. É importante não disseminar a informação de que a eleição é o nosso momento mais importante no exercício da democracia enquanto cidadãos. Não tem a menor dúvida que a eleição é o grande momento, é o clímax de um processo de formação política e de comportamento cívico. E nesse aspecto, a população brasileira vem cada vez mais tendo vontade de participar, de ter esse tipo de comportamento. O que a gente sente falta é de uma discussão mais profunda sobre os grandes problemas que o Brasil terá que enfrentar, principalmente nessa década. Vai depender muito do aperfeiçoamento, não apenas do sistema eleitoral, mas do sistema político como um todo e a participação da população. Então, pois professor, de 4 em 4 anos o brasileiro vai às urnas para escolher presidente, quem vai representá-lo no Congresso Nacional, no governo do seu estado. É uma responsabilidade muito grande. Que dica, que conselho que o senhor dá para essas pessoas, para esses brasileiros que vão agora em outubro escolher
quem vai comandar o nosso país para os próximos 4 anos? Veja, numa democracia representativa, quando você delega o poder ao parlamentar, ao prefeito, ao governador e ao presidente da República para decidir o seu futuro, é preciso que, ao delegar, você também acompanhe, que você fiscalize. Ser cidadão é exatamente isso. Você delega, mas acompanha o comportamento, as ações daquele que recebeu a sua delegação. Então, numa democracia, precisa haver fiscalização. Se houver fiscalização, haverá uma participação mais intensa, mais interativa entre os representantes e os seus representados. E é nesse aspecto que nós precisamos aperfeiçoar. O momento é esse. As eleições que estão se aproximando chamam o brasileiro, mas ele, depois de votar, ele vai ter que acompanhar o dia a dia dos seus representantes. E aí, se ele tiver uma memória fraca, não custa nada ele anotar no papelzinho quem ele votou para daqui a 4 anos ele lembrar. Acompanhar, avaliar, e agora nós temos muito mais tecnologia, muito mais capacidade de interagir com os representantes. Ok, professor Antônio Flávio Testa, obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Se você quiser rever essa entrevista e todas as matérias exibidas no decorrer dessa semana do nosso especial sobre a importância do voto, é só acessar o nosso site tvbrasil.ebc.com.br/repórter Brasil. Catiúcia. Obrigada, professor. Obrigada, Luana.